Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Maria José, sejam muito bem-vindos. Mais um momento, mais um encontro. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Vamos juntos compartilhar conhecimento. Estamos conectados pelas redes de ensino. Módulo 1 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de ciências. E em ciências hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre observar fatos. Observar fatos que acontecem durante os desenvolvimentos e as aprendizagens no ramo da ciência e vamos também conhecer um pouquinho mais sobre os princípios da ciência, Então vamos começar falando sobre o que é ciência, Ciência é um sistema de conhecimento adquirido cientificamente, ou seja, ciência é tudo aquilo que pode ser comprovado, aquilo que é estudado, observado, feito experimentos, concluído e aplicado. Aí nós podemos chamar de ciência, algo científico, que de fato foi concluído, que de fato teve uma experimentação antes, para depois uma conclusão, Então a ciência ela é um conhecimento adquirido cientificamente, comprovado, E aí os princípios que nos levam a pensar, sobre ciência. O primeiro princípio que nós vamos conversar é sobre a observação. A observação é muito importante, A visão nos dá essa possibilidade de podermos observarmos o nosso dia a dia. Seja os objetos da nossa casa, seja o caminho do nosso trabalho, o caminho até a escola, seja as pessoas, os comportamentos ao nosso redor, sejam elementos da natureza que nos deparamos no nosso dia a dia. Então, a observação, quando um cientista vai desenvolver alguma teoria, e ele quer fazer algo que comprove que tem eficácia dentro da sociedade, ele começa pela observação, É pela hipótese, ele começa criando, o que leva ele a pensar? Por que aquilo pode dar certo? Ele começa a analisar, ele começa a questionar. Nós estamos passando por um período onde estamos aí em meio a uma pandemia, e dentro dessa pandemia, fez um ano que nós estamos em pandemia, e aí em um ano foi desenvolvida uma vacina, várias vacinas na realidade, Algumas já estão em vigor, já estão sendo utilizadas, e outras ainda estão em análise. Por quê? Porque justamente a ciência precisa de todo um processo, de vários princípios para ela poder acontecer e de fato ser científico e de fato ser comprovado. Então, um exemplo da nossa vacina que nós temos, atualmente, que as pessoas já estão se vacinando, os grupos já estão se vacinando, da Covid-19. Então, antes de se fazer a vacina, se existiu uma análise, uma observação. Como essa vacina seria feita? Com quais elementos essa vacina seria feita? Seria com o próprio vírus mais fraco? Seria com o vírus morto? Seria através de medicamentos que já existem e poderiam resolver ou solucionar ou combater, Então se inicia um pensamento de análise, de hipóteses. Então o primeiro princípio da ciência é a análise, a observação e a hipótese do que pode acontecer. E aí nós chegamos, depois de ser analisado, depois de ser observado, nós vamos para a parte da experimentação, que é quando vai acontecer, é quando vai se comprovar aqueles estudos que foram feitos, tá? Então, nós vamos para a parte do experimento, que a gente vai saber se vai funcionar ou não. Então, vamos experimentar. Isso também aconteceu com a nossa vacina que está sendo utilizada, Primeiro ela foi observada, ela foi estudada, em seguida teve os experimentos que foram feitos em pessoas, que resolveram e acreditaram e quiseram ir para servir de experimento, para poder passar por esse processo de experimentação. Após essa experimentação, existe um período de avaliação, para saber se vai dar certo, para saber se não vai ter nenhum problema futuro, se não vai ter outras questões de saúde, no caso da vacina, Mas aí em outras situações de cientistas pesquisando, teorias, teses, objetos, formações sobre o universo, entre outros aspectos, após as observações eles vão para os experimentos, para saber se vai dar certo. Uma mistura, eles também vão para os experimentos, que é a hora de saber se realmente, de fato, aquele processo que está sendo feito, se vai ter comprovação, Se ele vai, de fato, funcionar. E aí, após o experimento, dando certo, vem as conclusões.
as conclusões, né, positivas, que são aquelas que sim foram analisadas, pesquisadas, estudadas, observadas, experimentadas e concluídas, que são as conclusões positivas. No nosso caso, né, já estamos utilizando uma das vacinas que foram pesquisadas e estudadas. Então, ela foi estudada, pesquisada, observada, foi experimentada em pessoas e após um período, ela está sendo concluída de que sim, tem um nível de eficácia, né? Ela vai nos ajudar a combater esse vírus, né? A nos ajudar nesse período da pandemia. Então, as conclusões é à medida que os estudos vão avançando, à medida que vão sendo novas análises, vão se fazendo novos experimentos, vão se fazendo outras pesquisas, a gente vai vendo que tem outras possibilidades, né? E esse tempo sai um resultado positivo. E aí sim ele vai ser exposto para a sociedade. Que no nosso caso foi quando foi exposto que de fato já se tinha uma vacina e que ela já poderia ser utilizada. E aí vem todo o processo de ser comprada, trazer para os nossos países, para os nossos estados, municípios e assim sucessivamente. Então, os princípios da ciência são muito importantes para a gente poder analisar os tipos de conhecimento que também temos dentro da sociedade, né? Dentro da sociedade nós temos vários tipos de conhecimento. Um exemplo é o conhecimento popular, né? Vou dar um exemplo para vocês do conhecimento popular. As pessoas dizem assim, eu tô com dor na barriga. A pessoa diz assim, toma um chá de boldo. Então, quer dizer, é um conhecimento popular. As pessoas, a população entende que um chá vai passar aquela dor na barriga, né? Nós temos também o conhecimento científico, que como eu falei para vocês, é isso que é estudado, apurado, interpretado, feito experiências e depois concluído. Temos os conhecimentos religiosos, né, que vêm por partes e entidades religiosas que são adquiridas, tá? E temos diversos tipos de conhecimentos, conhecimentos de senso comum também, conhecimentos filosóficos também são conhecimentos que vêm do princípio da ciência e nos ajudam a entender um pouquinho melhor, né, sobre esse universo que é tão amplo de descobertas para a gente quanto à ciência. Então agora nós vamos assistir a um experimento, só para a gente ter uma noção do que acontece em relação à hipótese, à observação, ao experimento e às conclusões. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar as observações dos materiais que nós temos aqui. As cores, os estados, quantidades. Aqui, como vocês podem observar, eu tenho 4 copos. Em 2 copos eu tenho água, em um copo eu tenho açúcar e no outro copo eu tenho areia. Copos com água, açúcar, copo com areia. E aí nós vamos então para o experimento, né? Eu tenho 2 colheres e aí eu vou no primeiro copo acrescentar 2 colheres de açúcar. Irei mexer por 1 minuto. Podemos perceber que aos poucos o açúcar vai desaparecer dentro da água. Por quê? Porque as partículas do grão de açúcar se espalharam e se misturaram com as partículas do grão de água. Esse processo nós chamamos de dissolução. E agora vamos pegar a colher, a areia, e colocar 2 colheres de areia dentro do outro copo com água. Iremos fazer o mesmo processo também mexendo. E percebemos que a areia não desapareceu na água. Por quê? Porque as moléculas que fazem parte dos grãos de areia não se misturam com as partículas e as moléculas da água. E esse processo é chamado de suspensão. Aos poucos, a terra vai ficar no fundo do copo e a água vai ficar turva, com a aparência de suja. Então, aí nós temos as conclusões. Que as partículas de açúcar se dissolvem na água, ou seja, se misturam com a água, e as partículas da areia não se misturam com a água. Maravilha, pessoal! Então, agora que assistirmos o experimento, podemos perceber, né, que a ciência, né, que é essa área que estuda os procedimentos, as observações, os experimentos,
a descoberta, as conclusões que nós temos hoje em dia, né, elas nos ajudam a entender melhor o que acontece ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos no próximo momento. Tchau, tchau!